Bom dia, que a graça e paz esteja fortemente com todos nós. Eu vou estar lendo hoje Apocalipse, capítulo 2, do verso 3, depois o devocional e o livro Segredo do Contentamento. Apocalipse, logo depois da oração estarei lendo o 2, 3. Deus querido, Deus amado, muito obrigado por o Senhor me abençoar. Mesmo com dores, aqui estou eu. O Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas o Senhor diz que o Senhor venceu o mundo. Assim eu sei que também poderei vencer, até que o Senhor me leve junto de ti. Que o Senhor abençoe essa palavra, dê muito discernimento e sabedoria nas palavras que eu vou estar lendo. No nome santo de Jesus Cristo, amém. Apocalipse 2, o verso 3. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Amém. E no devocional de Miguel, fala: uma igreja para hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Quando queremos saber quais são as marcas de uma igreja verdadeira, a palavra de Deus deve ser a nossa primeira fonte de consulta. Assim, o texto base da nossa reflexão será Apocalipse, capítulo 2, verso 3. Essa mensagem relata a última vez em que Jesus Cristo se dirigiu à sua igreja na Bíblia. Essa igreja trabalha arduamente e com perseverança pelo Senhor. Ela se porta como uma autêntica pescadora de homens. Mateus, capítulo 4, verso 19. A imparável Igreja de Cristo é composta por membros incansáveis por causa do seu amor a Cristo, independentemente da idade e cronologia. Ela não teme o que tem de padecer e não nega a fé, como diz em Apocalipse 2, verso 10. Não teme por sua reputação, nem pelo desprezo, abandono ou ameaças. Continua honrando o nome do Senhor. Além disso, a igreja verdadeira serve com amor. Ela expressa o seu amor sacrificial e continua crescendo em suas obras por Cristo. Outra marca é a vigilância contra os religiosos, contra as ondas e mundismos que não param de aparecer, contra aqueles que querem engessar a igreja e levá-la de volta ao século XIX. Para isso, ela guarda a palavra de Deus, que lhe serve como bússola. Se ela não ouvir e seguir essa palavra, deixará de ser igreja. Por fim, a igreja usa o colírio de Deus e enxerga a realidade. Ela vê o mundo sob a perspectiva do Senhor. Que sejamos essa igreja de hoje e sempre. Amém. E no livro O Segredo do Contentamento, o mistério do contentamento, tipicamente o mundo e o nosso coração pecaminoso dizem: se você quer verdadeiramente felicidade, precisa adicionar coisas e subtrair fardos. Em outras ocasiões, o mundo diz: para encontrar a felicidade, você precisa subtrair coisas e viver uma vida mais simples. Porém, nenhuma dessas duas abordagens é a bíblica. As Escrituras ensinam uma fórmula diferente de
adição e subtração que nos capacita a aprender o contentamento. Se quisermos contentamento, precisaremos aprender a nova matemática de Deus. O contentamento vem por adição e por subtração. Contentamento por adição, adicionar um novo fardo aos nossos fardos atuais. Em primeiro lugar, o contentamento vem por adição, não por nos livrarmos do fardo de nossa situação, mas por adicionarmos a ele um novo fardo. Essa resposta parece adicionarmos a ele um novo fardo. Essa proposta parece estranha. Por que iríamos querer acrescentar outro fardo ao nosso fardo atual? De fato, nosso desejo normalmente é querer nos livrar de todos os nossos fardos de uma vez só. Há, contudo, um fardo apropriado para o cristão, todos os cristãos, suportarem e que os faz enxergar os outros fardos da maneira correta. Os cristãos deveriam particularmente levar o fardo de seus pecados. Nosso pecado deveria nos entristecer. Nós deveríamos nos sentir esmagados por seu horror e pelo fato de cada pecado ser uma ofensa contra um Deus que é santo. Provérbios nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ainda que esse temor não seja o medo do juízo final ou de ser rejeitado por Deus, é no mínimo o medo de desagradar a Deus. A matemática do contentamento, a causa desse desagrado certamente é o nosso pecado. Sendo assim, é certo e também sábio ser incomodado pelo próprio pecado. Um dos aspectos mais controversos do pensamento puritano e reformado tradicional é o cultivo de uma consciência introspectiva que sente o peso do pecado. O principal argumento daqueles que se opõem a esse conceito é que nossa culpa foi removida pela morte de Cristo e que Deus afasta nosso pecado para tão longe de nós quanto o Oriente do Ocidente. Portanto, os cristãos não deveriam levar o fardo de algo que Cristo já removeu. Ele levou o nosso fardo para que não tivéssemos que fazê-lo. Uma segunda objeção a uma consciência introspectiva é que, em vez de atropelarmos e olharmos para dentro de nós mesmos, precisamos olhar para fora. Precisamos mantermos nossa atenção em servir aos outros cristãos ou ouvir ao mundo, evangelizando e ministrando misericórdia. Cristãos que levam o fardo de seu próprio pecado não conseguirão satisfazer as necessidades dos outros. Pelo menos esse é o argumento. Ambas as objeções, porém, deixam de representar uma visão abrangente da realidade da vida cristã. Por um lado, embora seja verdade que o Cristo levou a culpa de nossos pecados e quebrou o poder do domínio tirânico do pecado sobre nós, também é verdade que continuamos pecadores. É correto que reconhecermos e nos afligirmos pelo pecado que permanece em nós. O apóstolo João, em sua primeira epístola, reconhece que Deus enviou Cristo para ser propiação por nossos pecados. 1 João 2, do 1 ao 2. Ao mesmo tempo, ele exorta os cristãos a reconhecer seu próprio pecado e confessá-lo. E como resultado, Deus os perdoará e purificar de toda a injustiça. 1 João 1, dos versos 8 ao 10, que acabara de ler. Que a graça e paz esteja fortemente com todos nós. Amém.